Mas tem um fato específico, professor, lembrei muito do senhor, em função de tudo que a gente acompanhou nos últimos anos aqui no Tribunal do Júri, da denúncia contra o doutor Vicente Cruz, né, em relação àquela tentativa de assassinato do Mauro Campbell. Né? Houve ali, por parte de uma banca que foi muito bem, uma banca de advogados ligados a seu escritório, que eles conseguiram, né, a forma técnica de convencer o Tribunal de Júri, que é muito mais complicado, mas de fazer entender que, como não havia materialidade, não havia aquilo não foi realmente uma tentativa, né, não havia prova de uma tentativa, aquela acusação era infundada de uma tentativa de homicídio contra o Vicente Cruz. Isso era algo muito complexo. O Eduardo Bolsonaro, assim que explodiu essa coisa toda, essa trama toda, ele pega e sem nenhum pudor fala, olha, não é tentativa, não tem prova nenhuma de tentativa, porque não tem instrumento, não tem não sei o quê, não tem materialidade, então não é uma tentativa. E aí eu vi uma outra manifestação do ministro do STF, o Gilmar Mendes, que esse argumento, ele realmente vale em relação a crimes, né, contra a vida, mas no sentido do que prevê a Constituição brasileira, a legislação brasileira sobre golpe contra a democracia, essa organização, essa fala, né, não chega a ser uma organização, mas a fala, ela é tida como mais um instrumento de ataque à democracia, de um crime realmente de golpe de Estado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente as diferenças e como elas são sutis e quanto elas podem ser arriscadas quando se trata de um Estado. De fato, é uma questão difícil. Isso é um problema que a gente... Quando eu dei as aulas de direito penal, isso era um assunto que sempre complicava. Mas deixa eu ver se eu consigo ser bem sucinto. O direito penal tem crimes que eles têm fases. Claro que todo crime tem uma fase de ideação e essa não entra no direito. O pensar não posso ser punido. Tem a fase de preparação. Vamos embora pegar os chamados crimes materiais, dos quais o homicídio é o padrão. Se eu compro uma arma com a intenção de matar o Bolsonaro, o que seria um favor para o país, mas o fato de eu comprar a arma sozinho, esse fato não entra ainda porque é o que nós chamamos de fase preparatória. No caso do homicídio, para que meu comportamento entre na órbita do direito, eu tenho que sair da fase preparatória e entrar na fase de execução. Se eu disparo o revólver e erro o tiro, eu responderei por tentativa de homicídio. Agora, veja uma coisa. O direito penal diz que pune-se a tentativa com a mesma, salvo disposição expressa em contrário, pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Veja bem o que o Código está dizendo. Salvo disposição expressa em contrário. Então, no homicídio, por exemplo, se eu fiquei só na tentativa, eu recebo a mesma pena, mas com a diminuição. Acontece que há determinados crimes que o legislador equipara a forma tentada com a forma consumada. Até porque no crime de tentativa de golpe, se houver a consumação, não há punição. Não tem nem punição. Porque os golpistas ganharam poder e não vão se autopunir. Então, é evidente, quem foi que você disse que argumentou? Gilmar Mendes. Não, eu digo antes, o Bolsonaro, de um deles. O Eduardo Bolsonaro. Comigo ele estaria reprovado sumariamente, se fosse meu aluno. Né? Porque disse, evidentemente, uma tolice. Se você me permitir avançar um pouco. Sim, por favor. Toda essa coisa vem de que os militares nunca compreenderam qual é o papel deles na sociedade. Muito bem. Eles meteram na cabeça, eu não sei quem disse para eles, que eles são tutores do Brasil. Eu vi agora, recentemente, um vídeo completamente idiota produzido pela Marinha, em que os marinheiros aparecem rastejando, jogando torpedo, e enquanto o povo brasileiro está tomando banho de praia e tomando chope. Eu queria ver se eles sabem que eu, por exemplo, na minha profissão, quando eu vou para um júri, eu passo um mês estudando para poder fazer um trabalho decente. Ou eles sabem também que um neurocirurgião
estuda anos seguidos para fazer uma cirurgia de cérebro. Agora, será que o pessoal da Marinha que trabalha assim não tem também momento de folga? Eles não bebem chopp, não? Se não bebem, são doentes. Eles deveriam beber, né? Se não se distrai, são mais doentes ainda. Então, o vídeo, além de idiota, é mentiroso. Divulga uma falsa notícia que não pode ser levada a sério.